Olá pessoal, como vai? No momento que o advogado vai dar entrada em uma ação civil, ele fica com dúvida de como fazer para essa ação ser distribuída perante uma vara civil ou, no caso de juizado, para que ela seja corretamente levada ao juizado, distribuída perante o juizado. Então, nesse vídeo eu vou ensinar como que você distingue esse tipo de protocolo. Se vai fazer na vara civil, um preenchimento correto para a vara civil. Se é juizado, preenchimento correto para juizado. Mas antes disso, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que essa dica chegue até mais pessoas. Então vamos lá. No painel do advogado, clique em Novo Processo. Aí você precisa preencher os dados iniciais dessa ação que você quer dar entrada. Você deve se preocupar mais com o preenchimento da matéria e da classe judicial. Aqui na jurisdição, é para você selecionar a comarca de distribuição da ação. Eu vou selecionar qualquer uma aqui a título de exemplo. Você tem que prestar atenção na matéria e na classe judicial. Quando você abre a janela da matéria, você deve optar por uma matéria que se relacione com o seu assunto. Então aqui eu marquei fatos jurídicos, obrigações, responsabilidade civil e direito do consumidor. Porque essa seleção da matéria é algo mais genérico. Então eu marquei 4 temas que se relacionam. Veja o exemplo. Se eu quero dar entrada em uma ação porque eu quero discutir uma negativação indevida, a vida no mercado consumidor tem uma opção ali de plano que é o direito do consumidor. Mas se eu marcar responsabilidade civil, também não está errado, porque é mais genérico que direito do consumidor. Se eu marcar obrigações, também não está errado, porque nesse caso o contrato de consumo é uma fonte de obrigação. Fato jurídico também não está errado. Fato jurídico que me leva ao ato jurídico, ao negócio jurídico. Então aqui você marca aquilo que tem a ver com o seu assunto. Lógico que você deve evitar temas que não dizem respeito nenhum à ação que você vai entrar. Se eu estou falando aqui de negativação indevida, lógico que eu vou eliminar eleitoral, internacional, marítimo, família, não tem nada a ver com negativação, mas aqueles outros assuntos que estão marcados têm relação. Agora, se você já sabe que você está diante de uma situação consumerista, já marca o direito do consumidor, não tem dúvida nenhuma. Mas não se apegue muito aqui à seleção desse tema, porque eu vou mostrar para vocês que o que vai importar muito mais é a classe judicial. Se você quer dar entrada pela vara civil, você tem que clicar no procedimento comum. Se você quer juizado, está ali, procedimento do juizado especial civil. Procedimento comum civil são as varas cíveis e o juizado especial são os juizados, logicamente. Então olha aqui nessa próxima tela que eu selecionei direito do consumidor, a jurisdição, não importa, eu botei qualquer uma aqui, botei capital, e na classe judicial aparece para mim vara civil ou juizado. Se eu marcasse responsabilidade civil, aparecem as mesmas duas opções. Então é aqui na classe judicial que você deve ter cuidado. Se você quer juizado, marca juizado. Se for vara civil, é esse procedimento comum civil. Olha a outra tela. Eu selecionei obrigações e marquei procedimento comum civil. Se eu quisesse juizado, tinha também obrigações juizado para eu marcar. Aí você vai apertar ali o botão salvar e vai aparecer a tela do assunto. Aqui no assunto, veja que eu vou ali na janelinha assunto e eu coloco uma palavra-chave e clico em pesquisar. Eu escrevi cadastro, porque o meu assunto de exemplo é a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. Se eu escrever ali negativação,
não aparece nada, você não tem um assunto negativação indevida. Você tem inscrição indevida, inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. Veja aqui então que eu não selecionei matéria e direito do consumidor. Eu selecionei obrigações. Aí marquei lá na classe judicial vara civil, procedimento comum civil. Mas em assuntos, eu escrever em cadastro, apareceu o direito do consumidor. Por quê, pessoal? Porque o contrato de consumo é fonte de obrigações. O direito do consumidor é uma matéria especial que deriva do direito civil. Então eu volto a dizer, se a dúvida é de como ajuizar uma ação na vara civil ou no juizado e vice-versa, sem que haja uma confusão, porque isso realmente é o que dá problema. Se você quer juizado e ajuiza na vara civil, vai haver problema, vai perder tempo e vice-versa. Então você deve se preocupar com a classe judicial e não tanto com a matéria. E aqui no assunto, você esmiuça, você vai ali na janela assunto e vai digitando ali o assunto mais específico do seu caso que vai aparecer as opções. Olha esse exemplo aqui. Eu digitei empreitada. Aí apareceu para mim, direito civil, obrigações, espécies de contrato, empreitada. Porque o contrato é uma fonte de obrigação. E que contrato é esse? O contrato de empreitada. E eu posso ajuizar essa ação tanto pela vara civil ou pelo juizado especial civil. E essa opção você vai fazer na classe judicial, que é a seleção mais importante que você precisa tomar cuidado na hora de dar entrada na sua ação. E para dúvidas sobre o preenchimento das partes, características, como incluir petições e documentos, as custas e protocolo, você assiste esse outro vídeo, que o card aparece aqui em cima, onde eu mostro todos esses passos para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Até o próximo vídeo. Um abraço.